Mumu Invencível. Capítulo 170. 171 e 172, Lâmina do Sul do Imperador. Havia sinais de muitas pessoas se aglomerando para direcioná-los a ele. Seu Yong-Shu gritou: "Como ousas queimar este nosso castelo? Eu sou o gigante perverso, seu Yong-Shu, que vai te punir." Assim que ele gritou, as pessoas ao redor começaram a correr para ele. E no momento em que ele sentiu, seu Yong-Shu tomou uma posição com sua lâmina na mão, pronto para se mover. Este foi o lugar que ele escolheu para morrer. A história de seu Yong-Shu durou muito tempo. Quanto mais ouviam, mais solene se tornava. Era verdade que esse rapaz foi além de conhecer a mãe e até tentou ajudá-la. Ninguém pensou que ali tivesse ocorrido uma história dessas. Para proteger sua mãe, seu Yong-Shu fez o seu melhor. Mumu sentiu que esse homem sobreviver era uma coisa boa. Mumu olhou para ele e perguntou: "Você perdeu o braço aí?" "Sim." Seu Yong-Shu, o grande guardião, era forte. No entanto, lidar sozinho com os numerosos guerreiros significava caminhar à beira do penhasco. "Está tudo bem. Perder um braço para salvá-la é um pequeno preço a pagar." Seu Yong-Shu realmente pensou assim. Ainda mais porque ele estava preparado para morrer ali. Mumu levantou-se. "Jovem senhor?" Mumu baixou a cabeça e disse-lhe: "Obrigado." "Jovem senhor, você não tem." "Não. Você nem foi mandado. Mas fez de tudo para salvar minha mãe. Você é um benfeitor para mim." Com as palavras de Mumu, os olhos de seu Yong-Shu mudaram. Quando ele fez tudo isso no passado, ele tinha certeza de que não se arrependeria, não importa o que acontecesse. E mesmo agora, continuou a viver sem se arrepender dessa decisão. Mas essa criança, quando expressou sua gratidão, seu coração se comoveu. "Estou ficando velho." Achava que se tornava insensível às emoções. Mas ele sabia. Os sentimentos que ele sentia por Mumu eram alegria. Parecia que ele estava sendo pago pelo que fez até agora. "Ai-Han, a criança que você deu à luz está viva e me agradecendo. Nunca pensei que um dia desses chegaria." Havia um senso de valor em fazer o que ele fazia. Seu Yong-Shu, cujos olhos estavam queimando, cobriu seus olhos com sua mão grande, fingindo tocar sua testa. Mumu inclinou a cabeça e sorriu. "Você está chorando?" "Ai. Não. Não se preocupe com isso e chore. Você se preocupa em ser visto enquanto ri?" Tudo bem uma pessoa sorrir. Por um momento, a aparência de Mumu se sobrepôs a Ai-Han. Como resultado, as pequenas dúvidas em sua mente desapareceram. Tem que ser seu filho. Mesmo que não fosse a placa. Ele tinha certeza agora. Mumu perguntou a seu Yong-Shu, que estava lá: "Mas se você se separasse, não saberia onde minha mãe está, certo?" A essa pergunta, ele sorriu e disse: "Há um lugar que eu posso adivinhar. Um vale montanhoso em Daton, província de Shanxi. Havia aqui uma pequena casa de palha que se sentava sozinha e parecia pacífica.
A beldade de cabelos brancos no chão da casa estava costurando e caminhou até o quintal da frente enquanto olhava para o morro. Svi. Ha! No morro havia um menino que aparentava ter cerca de 16 anos e empunhava uma espada de madeira praticando movimentos que pareciam técnicas. À frente desse menino estava um homem de meia idade com os olhos cobertos de pano preto. De novo. Façam-no. Sim. Por ordem do homem de meia idade com uma bengala na mão. O menino balançou a espada 2 vezes. O som da espada sendo balançada picou os ouvidos do homem de meia idade. Mesmo que ele não pudesse ver, ele falava como se pudesse enxergar. A sua postura ainda está desequilibrada. Espalhe o seu pé direito e centralize mais o seu núcleo e coloque mais força no seu dedão do pé. Você precisa ter energia interna consistentemente no ponto de sangue do céu do dragão. Sim. Como o cego disse isso? O menino abriu as pernas e colocou força nos pés. Só então o cego de meia idade acenou. O cego disse ao menino que ofegava balançando a espada: Onde está o sol? No meio do céu. Você deve estar com fome. Vamos descansar e comer. Quando essas palavras saíram, o menino ficou feliz. Era bom praticar artes marciais. Mas agora ele estava com muita fome. E olhou para o homem de meia idade que não era diferente de seu professor e disse: Mestre, você gostaria de almoçar comigo? Diante da pergunta, o homem balançou a cabeça. Não. Vou à aldeia levar lenha. Faça uma refeição com a tua mãe. Podemos comer juntos. Estou bem. Diante dessas palavras, o menino lambeu os lábios, sentindo-se triste. E segurando a espada de madeira correu para a casa de palha. O cego que seguia na mesma direção se moveu para o caminho bifurcado. O rapaz correu para casa e chamou a mulher de cabelos brancos. Mãe! Meu filho! Você deve estar com fome. Sim. Mamãe vai fazer alguma coisa. Então prepare-se. Sim. E então a mulher de cabelos brancos estava prestes a entrar na cozinha quando o menino que chamava sua mãe disse: Mãe! Eu não sei o que aconteceu entre vocês dois. Mas você não pode perdoar o mestre? Nisso. Ela ficou dura por um segundo. O menino olhou para ela e disse: Se isso é tão difícil, então apenas fazer uma refeição conosco deve ser bom. Certo? O menino tinha um motivo para dizer isso. O cego cortava lenha todos os dias e ajudava a família com coisas difíceis. Ele estava até ensinando artes marciais agora. Apesar dos esforços, sempre manteve distância da mãe. E quando menino, ele se sentia mal considerando que estava aprendendo com ele. Com as palavras de Mua, Lady Mi entrou na cozinha com um sorriso irônico. Eu falei alguma coisa ruim? Mua. Me senti um pouco mal vendo sua mãe assim. Sua mãe era uma pessoa lamentável. Ele não sabia muito, mas ouviu que seu pai faleceu em um acidente inesperado antes de ele nascer. E dizia-se que a família da mãe era uma família famosa em Daton. E coisas ruins aconteceram lá. E tal pessoa tinha feito de tudo para ganhar dinheiro em uma aldeia próxima e construir sua família. Há pelo menos alguns meses, esse cego de meia idade veio e
embora sua vida tivesse melhorado muito. As dificuldades não pararam. Vou trabalhar duro para recuperar o nome da família. Mua fez uma promessa para si mesmo e olhou para a cozinha. Ela despejou água na panela para preparar o almoço. A senhora tinha amargura nos olhos. Perdoe. Seus olhos olhavam para a chama enquanto ela se lembrava do passado. 17 anos atrás. Desculpa. Peço desculpas. Ao contrário de agora. O homem de meia idade que parecia normal e sem ferimentos pediu desculpas à mulher que chorava. O homem era Hong Vriun, membro dos 4 grandes guerreiros e membro da família real. Tosse. Tosse. Ela chorou por meio-dia até começar a tossir sangue. Perdeu a pessoa que considerava ser seu marido e até mesmo seu filho. Ela que sorria agora não tinha nada em sua vida. E não conseguia lidar com essa tristeza. Ah! Hong Vriun suspirou, pedindo desculpas. Foi porque ele tinha visto o cabelo dela ficar branco rápido demais. Hong Vriun cerrou o peito que doía. E olhando para ele, a mulher falou com voz dura. Você tirou tudo de mim. Como um pequeno bebê. A morte do homem que ela considerava seu marido. No entanto, como ele matou inúmeras pessoas e era um guerreiro. Ela sabia que um dia receberia o karma pelo que fez. Mas a criança não era assim. Ele tinha apenas alguns meses de idade. Como um ser humano poderia jogar uma criança do penhasco? Peço desculpas. Fiz algo imperdoável. Hong Vriun cerrou o coração ao implorar que era muito difícil para ele vê-la perdendo tudo. Ela olhou para ele e gritou. Por que me salvar? Por que não me matar como meu filho? Por que você teve que me deixar em paz viva assim? Peço desculpas. Parem de dizer isso. Por quê? Por quê? Por quê? Não pude deixar de fazê-lo. Já que tirei de você a coisa mais preciosa. Era verdade. Hong Vriun sofreu de remorso grave depois de deixar o bebê cair. Era inaceitável para ele. Mas ele tinha que salvar Morin e a paz. Por causa disso, Hong Vriun não pôde tirar sua vida. A sua raiva contra mim é justa. Eu não vou pedir o seu perdão. Eu só quero que você me dê uma maneira de reparar isso. Reparar? Ah! Ela gritou de raiva. Se você queria reparar tanto, então morra! Bem na frente dos meus olhos. Ela odiava o homem. Era por isso que ela queria que ele morresse. Nessas palavras, Hong Vriun falou com um rosto dolorido. Podemos fazê-lo se quiserem. Por favor. Apenas me dê tempo. Tempo? Você está dizendo. Eu tenho um filho. Isso a deixou calada e depois irritada também. Como alguém com um filho pode matar o filho de outra pessoa? Um humano usando máscara? Como você pode fazer algo pior do que um ato de animais? Seu filho é precioso. Mas não os outros. Eu sei que não tenho o direito de dar desculpas. Minha esposa faleceu dando à luz meu filho. Então se eu morrer aqui, meu filho ficará órfão. Com as palavras dele, ela mordeu o lábio. Ela odiava tanto esse homem que as veias de sua testa eram claras. Como?
Como? Ele estava dizendo que pode fazer isso? Falando sobre a esposa viúva e o bebê restante. Isso foi uma coisa cruel para ela. Ela o odiava tanto. Mas seu temperamento não era tão ruim. E foi por isso que o ódio cresceu. Senhora! Quando a criança puder viver sozinha, vou me matar na sua frente. Ela apenas olhou para ele. Seus olhos não mudaram nem por um segundo. Ela queria que ele reparasse o que ele fez. Era um olhar que dizia que ela queria a vida dele. Olhando para ele, ela chorou e disse: Não olhe para mim porque eu não quero olhar para você. Assim que ela disse isso, Puak! Ela não conseguiu esconder o choque. Hong Vrion de repente se apunhalou nos olhos com 2 dedos. Deve ter sido doloroso. Mas ele ficou alto sem um gemido. Muito menos um grito. A visão dele a fez pensar que era um absurdo. Você. Eu sei que. Esse ressentimento que você tem não será resolvido com isso. Aya. Eu sei. Mas isso talvez possa aliviar um pouco sua raiva. Eu posso jogar esses olhos que te incomodam. Por enquanto. Sangue vermelho escuro escorria por seus olhos. Foi como lágrimas amargas de reparação. Ao ver Hong Varion derramar lágrimas de sangue, ela ficou confusa. Por que esse homem estava fazendo isso? Por que ele se esfaqueou no olho e matou o filho dela? Quanto mais o homem fazia isso, mais ela sofria. Ele deveria ter se matado para que ela não se sentisse tão mal. Ela o encarou. Antes de dizer: Vá. Eu não preciso dos seus olhos ou da sua vida. Vá embora. Desapareça dos meus olhos. Senhora! Eu não te perdoo. Ela só queria que ele saísse de sua vista. Ela achava que ele estar aqui seria um problema para a vida dela. A culpa aumentaria mais. Enquanto o marido que ela pensava e o único filho que ela tinha se foram. Ela não se arrependeu mais. Ainda não. É perigoso agora. Quando estiver seguro, eu não me importo. Mas eu disse que não. O que você pode me ajudar a desaparecer da minha vista? Hong Varion cobriu os olhos sangrando e desapareceu. Quando ele se foi, ela estava sozinha enquanto chorava. Chorando por dias. Ela percebeu que o arrependimento não pararia. Então tentou acabar com sua vida. Mas então Hong Varion apareceu e a impediu. Não. Apesar de não ser capaz de ver, parecia que, por ser habilidoso em artes marciais, ele sabia que ela estava tentando tirar a própria vida. Ela bateu nele. Mas ele apenas silenciosamente a pegou. Por quê? Por quê? Por que você está me impedindo de ir para o lado dos meus entes queridos? Ela chorou e chorou. E repetiu isso por vários dias. Hong Varion continuou a ficar ao seu redor. Talvez sabendo que ela se mataria. E ela estava se cansando disso. E Hong Varion disse: Você disse que perdeu tudo o que é precioso. Mas não tem família? Aquele que você costumava ter? Suas palavras a lembraram de sua família em casa. Ela já teve a vida garantida de sua família por ir para o castelo com seus próprios pés. Seu coração estava fraco o suficiente dessas tentativas intermináveis de morte.
E ela sentia falta de seu pai, mãe e família. Então, ela decidiu voltar e resolver as coisas uma última vez. Foi uma jornada de um mês. Pai, mãe. Embora a tristeza fosse tudo o que tinha, ela se animou ao pensar em ver seus pais. Mas, a mansão da família aí foi arruinada. Como se tivesse sido negligenciada por muito tempo. Havia 20 túmulos na mansão. Havia uma velha tábua de madeira. Aí tinha os nomes de seus familiares. Voltar para a família só lhe trouxe desespero. Ela não conseguia entender o que era e chorava até que uma voz lhe dissesse: Tosse! Tosse! Quem está chorando aqui? Uma voz familiar a fez virar os olhos vermelhos. A mulher atrás estava com o rosto exausto e a barriga saliente. Ela era esposa de seu irmão mais velho. Sua cunhada. Moxel e Uni. Senhorita? As duas mulheres, que se conheceram pela primeira vez em anos, se abraçaram enquanto derramavam lágrimas. Depois de chorar assim por muito tempo, eles compartilharam o que estava acontecendo em suas vidas. E enquanto falava sobre isso, ela veio a saber. Foi atacado pouco depois de você e sua irmã saírem. Foi dito que eles foram atacados por pessoas desconhecidas usando máscaras. Como resultado, a família dela foi morta. Coincidentemente, apenas o filho mais velho e sua esposa, que não estavam em casa naquele momento, conseguiram sobreviver. A cunhada, Moxel e disse que não sabia quem era o responsável, mas instintivamente sabia quem era. Afinal, eu era apenas um útero? Esse era o trabalho daquele homem. Do marido dela. Ela ouviu algo da mulher chamada Tai no castelo. O homem que ela considerava como seu marido apagava aqueles relacionados às mulheres que eram úteros para ele. É por isso que ela tinha certeza de que ele fez isso. Ah! Pai! Mãe! Ela chorou de novo. Ela confiava no homem. E foi ele quem a atraiu assim. No final, ela perdeu tudo. Aya Hang não se arrependia de sua vida e queria acabar com sua vida imediatamente. Mas ela não pôde porque tinha um membro da família. Sua irmã aqui mesmo. Ele faleceu. Seu irmão Aion Vo, que perdeu seus pais, lutou para encontrar os inimigos, mas perdeu a vida para a doença que veio sobre ele. Eu também queria segui-lo. Mas ela não conseguiu. Foi por causa da criança na barriga. Se a criança no ventre, que era prova de amor com seu marido, morresse com ela, então a linha da família seria cortada. Então ela suportou. No entanto, era difícil viver neste mundo como uma mulher que não aprendeu artes marciais. Eu estarei aqui. Com você. Aya Hang decidiu ficar com ela. Embora o propósito em sua vida tenha sido perdido, ela escolheu viver pelo bem do sobrinho. Aya Hang, a bela de cabelos grisalhos, pensou no passado e olhou para Mua, que estava se banhando na água fria do poço. Toda vez que o via, lembrava-se. Aya.
Aia! Ah! Senhora! Mua! Mua! Uni! Uni! Como você pode simplesmente sair assim? Você deve ver Mua crescer. Mua! Cuide dele. Unie! Ela faleceu pouco depois de dar à luz seu filho. Ela cuidou do marido que estava doente e trabalhou para o bebê logo após a morte dele. Então seu corpo ficou fraco. Ayahang estava bastante ressentida com o mundo. O mundo que tirou tudo dela. Sua vida parecia tão amarga e manchada que ela odiava os céus. Mas ela teve que suportar isso. Se ela também morresse, então esta criança jovem não seria capaz de viver no mundo cruel. Para que a família Ai pudesse ser ressuscitada, ela tomou uma decisão. 17 anos se passaram como tal. Vim para cumprir minha promessa. E alguns meses atrás, Hong Varyun voltou para cumprir essa promessa e pediu que sua vida fosse tirada. Os anos se passaram. Mas a raiva não desapareceu. Ela queria que ele morresse. Mas, e seus filhos? A criança não saberá. Hong Varyun disse que seu filho era forte o suficiente para viver neste mundo. No entanto, depois de sofrer nos últimos 16 anos e criar um filho sozinha, ela não podia deixá-lo morrer. Era porque ela achava que tirar alguém que era uma existência preciosa para outra pessoa era nojento demais para ser chamado de vingança. Vá. Não apareça na minha frente. Por fim, ela desistiu de se vingar. Mas ele não saiu. Não posso. Preciso pagar o preço. Então viva assim. Viva com dor na vida sobre o que você fez. Essa é a minha vingança. Ayahang não iria matá-lo. Mesmo assim, Hong Varyun ficou por perto, dizendo que não iria quebrar a promessa e decidiu cuidar deles. No início, ela se recusou. Mas quando Mu estava em perigo de morrer, esse homem salvou sua vida. Desde então, ela não se incomodou com ele. Mãe, eu não sei o que aconteceu entre vocês dois. Mas você pode perdoá-lo? Mua, que não sabia nada, seguiu Hong Varyun por meses como um pai. E o homem, percebendo que não era filho daquele homem, o ajudou. Por causa disso, ela ficou mais fraca. Perdão. Ela não conseguiu perdoar o homem que jogou uma criança do penhasco. No entanto, ela não pôde deixar de ficar abalada quando a imagem da criança parecia estar ficando muito mais saudável do que quando ela o estava criando. Mas ela balançou a cabeça. Não. Ela não poderia fazer isso pela criança que morreu com a queda. Ela viveria sua vida para sua família. E Mua seria seu filho adotivo. Mas Mumu sempre seria seu único filho. Meu filho. Na aldeia próxima. Bom preço. Obrigado. Hong Varyun recebeu o dinheiro da venda de lenha e levou. O salário de hoje era generoso. Então ele pensou em comprar carne de porco. Alguns dias atrás, Mua disse que queria comer carne. Então ele cortou uma grande quantidade de madeira. Então ele foi até o açougue com sua bengala e ouviu a voz de alguém. Hong Varyun franziu a testa e andou.
A periferia da cidade era um beco escuro. Ele foi para o beco. Shuk. Ah, mestre. Alguém cumprimentou Hong Varryun em voz baixa e se curvou. O homem de 50 e poucos anos tinha uma longa barba e roupa de seda com um machado na cintura. Comandante. O homem era Baek Jong-won, o comandante confidente de Hong Varryun. Vendo que ele exalou. Como você soube deste lugar? Peço desculpas. Eu me lembrei da dívida que você tinha. Hong Varryun saiu da mansão dizendo isso ao comandante. Lembrando disso, o comandante reuniu pessoas e pesquisou a parte norte da província de Shaanxi e o encontrou em poucos meses. Volte. Vou passar o resto do meu tempo aqui. Senhor, se você fizer isso. E a jovem senhora? Ela tem força para viver sozinha. Eu passei tudo para ela e ela tem você ao lado dela. Ao ouvir essas palavras, o comandante falou com um rosto amargo. Senhor, mesmo que você tenha quebrado as regras da vida por ela, tudo foi feito por uma causa maior. Como você pode estar em uma dívida não liquidada pela mulher? Se ela é parente dele, ela merece o que? Pare. Senhor, há um ditado que diz para não tocar em mulheres e crianças na guerra. E até a Grande Guerra. Eu segui isso. Ele desistiu dessa crença por causa de uma causa. E com suas próprias mãos. Ele matou inúmeras mulheres e crianças e aqueles bebês deformados. Ele foi chamado de insensível. Mas a dor que ele sofreu desde aquele tempo ainda o assombrava. No final, quando ele jogou aquela criança recém-nascida do penhasco, a culpa explodiu dentro dele. As imagens das mulheres e crianças que ele matou dentro do castelo estavam o levando à morte. A causa, certo. Eu fiz isso por isso também. Mas no final, o que fizemos não foi muito diferente do que aquele homem fez. Certo? Mas, não é isso pela causa da paz? Se algum dos filhos dele permanecesse, eles viriam se vingar das famílias envolvidas nisso. Mesmo assim, o que eu fiz não vai mudar. Hong Varryun apertou o punho. Os olhos que ele deu como dívida inicial para aquela mulher não foram suficientes. A culpa de matar aquele bebê foi o que o quebrou. Vendo-o assim, o comandante suspirou. Senhor! Ele era tão diferente da família imperial. Ele tinha as qualidades certas para ser o imperador. Mas ele as desistiu para andar nos caminhos das artes marciais. Dizendo que queria ser um homem que segurasse a espada pelas razões certas. Tornou-se um guerreiro. Amor e assuntos andam de mãos dadas. E o sacrifício é natural. Mas como a culpa nunca sai? Sentia a pena de seu senhor. Se ele e os outros 4 grandes guerreiros tivessem morrido, então o dano que o mundo teria sofrido seria enorme. Então, mesmo que ele se sentisse culpado, ele não poderia evitar. Senhor, mesmo que tenha sido doloroso, você fez a coisa certa. Se você não matasse o sangue daquele homem, teria havido mais sacrifícios. Parem com isso. Se fosse esse o caso, ele não estaria aqui. Mas o comandante não parou. Senhor,
Se você salvasse a criança, ele teria voltado para vingar o pai. Então, no final, você teria que lutar para detê-lo. Afinal, a criança está fadada a morrer de uma forma ou de outra. Por favor, deixem de lado essa culpa. Você fez o certo. Foi então. Hong Var-ryung gritou. Sai daqui. Antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa em resposta. Estrondo. Eu. Algo caiu bem à frente empurrando o homem para trás. Chocado. O comandante Beck virou-se para trás e viu um belo garoto musculoso. Com a súbita aparição deste cara, o comandante puxou sua espada. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Aperto. Cuac. O garoto o agarrou pela cabeça e o levantou. Eu estava me perguntando por onde começar a procurar porque o lugar era vagamente chamado de Daton. Mas isso é interessante. O quê? Você não acabou de dizer? Que eu estava destinado a morrer de qualquer maneira. Seu Yongshu, o grande guardião, disse. Meu palpite é que ele tem que estar em Daton. No entanto, a localização exata era desconhecida. Por causa disso, Mumu decidiu encontrar Ayahan por conta própria, estreitando os lugares. Se você salvasse a criança, então ela teria voltado para vingar seu pai. Então, no final, você teria que lutar para detê-lo. Afinal, a criança está fadada a morrer de uma forma ou de outra. Por favor, deixem de lado essa culpa. Você fez o certo. No momento em que o ouviu com os sentidos aguçados, percebeu que se tratava dele. E em um instante ele pulou em direção a eles. Apertar. Agarrando a cabeça do homem que disse isso. Mumu perguntou. Estou destinado a morrer de qualquer maneira? Com o aparecimento repentino de Mumu, Hong Var-ryung imediatamente agarrou sua bengala antes que ele percebesse. O que isso significava? Apenas ouvindo, ele pôde dizer que esse garoto havia alcançado aquele nível. Mas o que o garoto disse não podia ser ignorado. Quem é? Foi antes de Hong Var-ryung terminar de falar. S. Solte. O comandante Beck, que não conseguia suportar a dor de ser pego. Tentou fazer Mumu soltar sua cabeça e balançou sua espada na mão de Mumu. Mas... Clac! Hã? A espada que atingiu o braço de Mumu quebrou. A espada foi feita por um famoso guerreiro. E ele usou energia interna. Que diabos? Não faça nada estúpido. O que você disse agora não me caiu bem. Então minhas mãos podem ficar um pouco apertadas. Foi então. O olhar de Mumu voltou-se para trás. Lá. Hong Var-ryung apontava-lhe com a bengala. Hong Var-ryung tomou a posição para isso. E a energia extremamente aguda começou a exalar pressão em todas as direções. Pac! As paredes do beco começaram a rachar devido a isso. Ah, como eu pensei! O comandante Beck sentiu-se orgulhoso disso. 17 anos atrás, vendo que Hong Var-ryung, a lâmina do sul do imperador,
Havia perdido ambos os olhos e se afastado de sua família. Ele começou a se preocupar. Não importa o quão forte o homem fosse. Perder os olhos era o mesmo que perder metade de sua estabilidade nas artes marciais. Mesmo depois disso, Hong Var-hyun não se mostrou durante a prática da jovem senhora nem segurou sua bengala. Eu pensei que ele tinha ficado mais fraco. Vendo a energia horrível espalhada por aí, todas as suas preocupações foram ofuscadas. Na verdade, qualquer guerreiro acabará fraco se negligenciar seu treinamento de lâmina ou espada. Quando Hong Var-hyun soltou a espada por causa de sua culpa, ele abandonou seu apego a tudo. A situação parecia horrível. Novato. Você vem à vida de mãos vazias e deixa a vida de mãos vazias. Portanto, não se apegue a nada. Essas foram as palavras que o abade de Shaolin disse a Hong Var-hyun. Aos 28 anos, ele entendeu o que isso significava. No entanto, algo incrível aconteceu depois que ele abandonou tudo. Como? Em algum momento, todos os sentidos além da visão começaram a se desenvolver. Não foi como se ele tivesse se forçado a mudar também. Com o desenvolvimento do olfato, tato e audição, Hong Var-hyun conseguiu pensar de acordo e trabalhar perfeitamente. Não apenas isso, mas os ensinamentos que ele teve quando era jovem se estabilizaram e cresceram com o tempo. Como o vinho envelhece com o tempo. Isso é bastante complicado. Ele tentou abandonar as artes marciais, mas elas se infiltraram nele. Desde 17 anos atrás, os 4 grandes guerreiros estavam aprimorando suas habilidades. Mas, tendo feito isso também, Hong Var-hyun alcançou um lugar que nenhum outro poderia. E ele achou que era inútil. Tudo o que ele tinha era sua vida. Ah! Os olhos de Mumu brilharam. A luz roxa de Hong Var-hyun foi a mais intensa que ele já tinha visto. Ele era muito mais forte do que os outros 4 grandes guerreiros que tinha visto até então. Naquele momento, Hong Var-hyun mirou com a ponta de sua bengala e disse a Mumu: "Coloque o comandante para baixo agora." Então, antes que Mumu pudesse dizer qualquer coisa, o comandante Beck falou como se estivesse olhando para ele. "Pequeno, vou admitir que você é muito bom em artes marciais. Mas pare agora. Você está cometendo um erro que nunca mais vai acontecer na sua vida." Um erro que nunca mais vai acontecer? Se você soubesse quem era a pessoa na sua frente, você não faria isso. Se você quer salvar sua vida, então pare com isso agora. Salvar minha vida. Apertar. Mumu cerrou a mão e um grito irrompeu da boca do comandante Beck. E então havia o som de ossos estalando. Cuac! Se as coisas continuarem, não poderei me salvar? Comandante Beck. Ouvindo o grito, Hong Var-hyun moveu a bengala em sua mão e correu para Mumu. Mas foi bloqueado pela palma da mão de Mumu. E a bengala em sua mão quebrou e foi empurrada para trás. Hong Var-hyun, percebendo que seu ataque havia sido bloqueado, percebeu que aquele jovem era um ser incomum. Os dedos de Mumu cavaram na cabeça do comandante Beaia antes que ele percebesse. E os olhos do cara tinham se virado para cima. Cuac! Pare! Hong Var-hyun gritou, não querendo deixá-lo morrer.
Ao seu grito, Mumu disse sem mudar sua expressão. Por que eu deveria? Como você pode descuidadamente tentar matar alguém com quem você não tem relação? Essa pessoa acha que eu deveria morrer de qualquer jeito. O quê? Ele disse que eu tinha que morrer caindo de um penhasco ou nas mãos dos outros. Certo? Hong Varryung ficou sem palavras com essas palavras. Ele já tinha ouvido isso antes. Do que esse garoto estava falando? Ele estava falando como se fosse a criança que foi jogada do penhasco. Era um lugar onde não apenas crianças, mas até mesmo artistas marciais não conseguiriam viver. Absurdo! Não poderia ser. Hong Varryung foi engolido por um forte choque. Ele ainda estava vivendo sua vida com culpa. E enquanto vivia assim, os sentimentos de raiva em Ayahang haviam mudado um pouco. Pequeno, discípulo, seu nome por favor? Mumu. É Mumu. No momento em que ouviu isso, tropeçou. A lembrança daquele momento lhe vinha à mente. A memória daquele momento veio à sua mente. Os 1000 penhascos não estavam muito longe de onde ficava o castelo da hegemonia dominante. Hong Varryung olhou para o bebê no pano, com uma placa de jade ao redor do pescoço. Nela estava escrito a palavra Mumu. Hong Varryung não conseguia suportar a ideia de matar outra criança. Ele também tinha uma filha como essa. Por isso, ele não podia tocar na criança de forma imprudente. Era impossível deixar o bebê vivo. Ele odiava a criança por ser do sangue daquele homem. Eventualmente, Hong Varryung levou o bebê para o penhasco. Era tão alto que o fundo não podia ser visto. A altura era inimaginável ao ponto de que mesmo se alguns guerreiros pulassem, seria difícil recuperar seus ossos. Não há chance de sobreviver, mas se ele sobreviveu, é a sorte dele e o azar meu. Svi. Hong Varryung fechou os olhos e jogou a criança para baixo. O bebê caiu do penhasco e ficou invisível. As palavras que ele disse então continuaram repetindo em sua mente. Era um pensamento que o assombrava até agora. Era uma chance em 1 milhão. Se a criança sobrevivesse por sorte. Mesmo com a baixa chance. Esperava que a criança não a perdoasse. No entanto, isso parecia demais. Como isso não iria acontecer? Ele foi tomado de extrema culpa depois de jogar a criança e desejou morrer nas mãos de sua mãe. Mas o bebê que ele deixou cair do penhasco está vivo? Não pode ser. Como pode isso? Kuak! Nesse momento, a voz moribunda do comandante soou em seus ouvidos. Ao ouvir isso, Hong Varryung ficou chocado. Deixe-o ir. Vou pensar nisso se esse cara pedir desculpas educadamente pelo que disse anteriormente. Com essas palavras, Hong Varryung ajoelhou-se apressadamente no chão. Baque. Não houve hesitação. Hong Varryung baixou a cabeça no chão. Esse homem é inocente. Se você é realmente essa criança, deixe-o ir e se vingue de mim. Quem merece morrer sou eu. Se o menino realmente era Mumu, então isso tinha que ser o destino. Naquele momento, o comandante moribundo disse: Ug. Não. Senhor, quanto você vai sacrificar? Se esse cara é a semente daquele mal, não recue dele.
Eu, não, me importo, comigo, tosse. Semente do mal. Você é tão consistente. Apertar. No final. A cabeça explodiu. Comandante. Beck. Hong Var-ryum. Que tentou salvá-lo. Ajoelhando-se. Não pôde deixar de se sentir perdido. Por quê? Por quê? Por quê? Então eu tenho que perguntar para você também? O quê? Por que eu fui jogado do penhasco? Uma simples criança? Hong Var-ryum não soube responder à pergunta. As ações que ele tomou 17 anos atrás naquele castelo foram pecados pelos quais ele nunca poderia perdoar a si mesmo. Hong Var-ryum, que estava sem palavras, apenas se concentrou em sua presença. Ele sentiu uma força tremenda além da energia interna. A criança ficou tão forte em 17 anos? O poder ameaçador do menino Mumu, que conseguiu matar um comandante apenas apertando a mão, deixou Hong Var-ryum mais preocupado com o poder que Mumu detinha do que com a culpa de tê-lo jogado do penhasco. O fato de Mumu ter aparecido diante dele significava que ele estava buscando vingança. Mesmo tendo vivido para reparar seus pecados durante toda a sua vida. Será que Mumu ficaria satisfeito e não buscaria vingança? Em um momento de confusão, Mumu perguntou: Você não quer responder? Então, vou mudar a pergunta. Você levou minha mãe de acordo com alguém. Por que você a levou? Na verdade, quando Mumu ouviu isso do grande guardião, ele ficou confuso. Por que esse homem salvaria sua mãe e então se arrependeria de tentar matá-lo? Em resposta à pergunta de Mumu, Hong Var-ryum levantou a cabeça. Foi pelo bem da causa. Mas foi para pagar pelos pecados que cometi contra sua mãe. Você está pagando pelos pecados? Para me livrar do arrependimento. Mas o que fizemos naquele dia foi certamente inaceitável. Especialmente jogar uma criança do penhasco. É por isso que você salvou minha mãe. Esses olhos são para reparar também? Hong Var-ryum ficou em silêncio perante isto. Mumu, percebendo que estava certo, assentiu. Olhando para a perda de ambos os olhos e considerando suas palavras que soavam sérias sobre sua expiação. Passo. Em resposta, Mumu aproximou-se dele e disse: Obrigada por salvar minha mãe. A boca de Hong Var-ryum estava um pouco agitada com isso. Como foi ele quem derrubou Mumu do penhasco? Ele pensou que Mumu ficaria com raiva. Então, ele nunca esperou um agradecimento. Nisso, a voz de Hong Var-ryum tremeu. Eu. A culpa de largar Mumu quando criança o assombrou pelo resto de sua vida. No entanto, quando a criança voltou e agradeceu por salvar a mãe, tudo mudou. Ele estava preocupado com Mumu mantendo tanto poder até um segundo atrás. Fui estúpido. A criança herdou o sangue do pior homem que teve que ser parado. E foi isso que o fez pensar em Mumu se vingando. Mas depois de ouvir isso, ele não pôde evitar. Hong Var-ryum abriu a boca com a voz trêmula. Como pode você agradecer? Eu. Quando cometi o pecado? Realmente. Eu não sei o que dizer. Sim.
Provavelmente me peça para matá-lo. O quê? Estalo. Quack. Nesse momento, Hong Varryun foi arremessado para trás com um grito de morte pela dor na testa. Hong Varryun voou de volta destruindo árvores e casas. Mumu baixou o dedo e disse: reparação e todas essas coisas foram tão ruins que você quer ser perdoado também. Então não é para o seu próprio egoísmo que você está fazendo todas essas coisas nos últimos anos? Então pague o preço.